Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente convida pessoas que estão ao nosso redor na comunidade para saber um pouco sobre as suas trajetórias de vida, os seus planos, os seus objetivos. A ideia é que percorrendo essas trajetórias, essas experiências, a gente possa trocar informação com você. Para quem sabe, você olhar o mundo ao teu redor, o seu plano, como está inserido você nesse mundo para eventualmente com a nossa colaboração aqui de transferência de informação e de experiência, rever o seu universo ao longo da sua trajetória. Daniela Michelão Penasso Sela. Já vou apresentá-la de cara. Tenente Coronel, chefe do Estado-Maior aqui da Polícia Militar em Bauru. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra muito grande participar desse encontro aqui e ter a oportunidade de passar um pouquinho do que é a minha instituição. Uma instituição que você convive com ela já há quase 30 anos. A gente estava falando fora do ar, comparando com outras profissões do jornalismo, uma instituição que tem um desgaste natural do convívio com a violência, com a atenção e a proteção preventiva, sobretudo, das relações de segurança pública em todas as suas instâncias com a sociedade e que, obviamente, em função de todas essas características, gera uma sobrecarga emocional, física, de potencial no dia a dia. Que tal olhando para o horizonte, você ter a ideia que você percorreu todos esses caminhos, desde lá o Barro Branco na formação, Daniela? Sim, olhando para trás parece que foi muito rápido, né? Mas foi uma longa trajetória. E que eu considero que foi muito bonita, na verdade, né? Eu acho que a profissão que eu escolhi, ela me trouxe muitas experiências maravilhosas. Ela propicia que a gente possa ajudar pessoas num momento assim de muita dificuldade e que essas pessoas não têm a quem mais recorrer. E a Polícia Militar, é por isso até que eu me apaixonei por essa profissão, né? Porque ela está disponível em todas as cidades, 24 horas por dia. E é difícil você encontrar um serviço público que esteja à disposição desta forma, né? Que vai até a porta do cidadão para atendê-lo, né, em que pese os nossos defeitos, né, e tudo mais, mas assim a gente vê uma paixão em todos os policiais e na maioria deles, pelo menos eu posso assim dizer, dos que eu conheço e que eu tive nessa trajetória de 29 anos aí, que tem paixão realmente, que gostam do que fazem e que prestam um serviço com o maior amor possível e que querem atender a população da melhor forma possível, em que pese algumas dificuldades que a gente tem nesse decorrer aí. Eu posso ser óbvio nesse comentário que eu vou fazer, mas mesmo assim vou fazer até em função da homenagem. O policial militar tem noção de que, por exemplo, 190 é certamente o número de telefone mais disparado em todas as relações de comunicação da sociedade e que entre os serviços públicos, das relações sociais do dia a dia, de nós civis com o serviço público e a função de servil, certamente o policial militar é o que está mais presente fisicamente, operacionalmente, em alguma forma durante um período de um dia na vida de uma pessoa. Eles têm a noção disso, sim. Isso é passado muito para eles e a gente cobra muito um comportamento adequado desses policiais. A gente exige, aí que está a cobrança que tem do policial, né? Porque não é só uma cobrança social, a cobrança interna também é muito forte, né? A instituição cobra um serviço de qualidade muito grande. A gente tem metas muito arriscadas, metas bem fortes. A gente não tolera faltas, né? A gente é bem rigoroso nas apurações
e a gente exige que se preste um serviço de qualidade para o cidadão, né? Pode parecer simbólico, mas não é, que por várias razões a sociedade degringolou nas suas relações de tal forma que não por acaso, talvez, e aqui não se trata de fazer juízo de valor de nenhuma natureza, mas de mencionar isso por causa das nossas relações sociais do dia a dia, que a ideia de disciplina está arraigada, está aí na questão política do dia a dia, das escolhas dos governantes, e é inevitável que essa correlação tenha sentido com a profissão que você exerce. Sim, é um dos pilares da minha profissão, né? A hierarquia e a disciplina, né? Ela é muito forte na instituição e é isso que mantém a instituição por 188 anos que nós vamos completar esse ano, né? Que ela esteja presente aí prestando um serviço. Daniela, você nasceu em Bauru, a gente vai falar sobre um pouquinho da passagem sobre Lins, depois na função de comando, até entender um pouco essa ideia de um nome que eu falei no ar aqui, chefe do Estado-Maior, logo em seguida. Mas antes você percorrer um pouco da sua infância aqui no seguinte sentido. Todos temos uma passagem, uma pessoa, um fato, um objeto, um elemento, uma lembrança, que lá na infância, por alguma razão, é o que nos identificou. Quando me pedem exemplos aqui, eu falo uma coisa muito simbólica. Eu tinha uma figueira na frente de casa e por várias razões essa figueira era uma rota de refúgio minha quando menino. Enfim, cada um tem a sua. Às vezes é um quintal, às vezes é uma rede, às vezes é um copo de café. É aquela relação com a memória afetiva de infância. Se eu te perguntar, como estou fazendo agora de bate-pronto, que imagem ou fato ou questão vem à sua cabeça? Vem uma rua que eu morava no Parque Vista Alegre. PVA. Alameda das Primaveras. Era a Descidona também, como toda a Alameda lá? Uma descida. Eu morei ali até meus 11 anos de idade. E ali é onde eu tenho marcada a minha lembrança de infância, de brincar na rua, né, com os amigos. Tinha muitas crianças ali. De pronto vem essa imagem. Entre a menina e a moça, que depois chegou perto do final do primeiro ciclo, do ensino médio, do colegial, que a gente chama hoje para definir, escolher os seus caminhos, você consegue hoje, olhando para a trajetória, identificar por que o Barro Branco, por que a Polícia Militar? Teve um peso muito forte a presença do meu pai, né? Meu pai é militar também, é da reserva, né? É veterano. Ele até indicou o caminho. Na verdade, embora eu vivesse com ele militar, ele era bombeiro, né? Então a gente não tinha muito assim, não tinha muito conhecimento de como funcionava. E na época de vestibulares e tudo mais, ele falou que estava aberto, né, o Barro Branco para oficial. Era a segunda turma, inclusive, que eu ingressei. Uma novidade, porque até então não tinha o curso para oficial feminino. Ingressei na segunda turma e... Você entrou logo na origem, quando logo abriu-se a formação para contingente feminino. Em 89, eu entrei em 90. Né? Na segunda turma, foi bem no comecinho mesmo. E daí, por indicação dele mesmo, que eu prestei. E ali, assim que eu tive o primeiro contato, tive aquele choque inicial, porque é uma carreira assim que... E o militarismo, ele é bem forte, né? Eminentemente masculino. Masculino. Em quantidade. Em quantidade masculina. A presença da mulher ali no Barro Branco, ela era muito nova, então eles não sabiam muito como lidar com essa presença. Então, a gente teve um choque, assim, inicial, né? Tanto para os homens como para as mulheres. Você foi para um grupo feminino para a formação? Na verdade, foi mista a formação. Era mista, a formação já iniciou mista. A única parte que era assim, só de mulheres, era a parte de educação física. O restante,
todas as aulas mistas. Tinha uma curiosidade de quem não tem a menor ideia, como eu, de como forma do Barro Branco. Você tem os cursos naturais de formação em todas as áreas das ciências, né? Porque é uma escola, obviamente, de conhecimento, de formação, e depois, num determinado momento, tem as questões relacionadas diretamente à atividade policial em si, ou não é isso? Não é isso. É depois que tem isso? Ele já é como se fosse um curso superior, porque já exige o segundo grau completo. Então, você já entra para uma formação específica militar. Então, você tem informações, disciplinas da carreira militar, que você vai utilizar, e disciplinas que são estritamente mesmo operacionais, né? Aula de tiro, cavalaria. Já tem durante a formação? Já tem durante a formação. Nós ficamos ali quase 4 anos ali, num regime praticamente de internato, né? Tem aula durante o dia, tem emprego finais de semana, à noite, e é assim durante esses 4 anos. Imagino que deve ter sido singular também a adaptação sua para a turma. Até porque você sai, né, do berço de uma família, vai para uma cidade grande de São Paulo, que eu nunca havia saído, então foi difícil para mim esse período de adaptação. Mas depois, assim, eu fui me apaixonando pela carreira e hoje eu posso dizer que eu sou plenamente realizada naquilo que eu faço. Assumiu onde depois? Eu ligo logo no começo, experiência real de campo. Depois quando eu saí do Barro Branco, como aspirante oficial, eu fiquei no 2º Batalhão de Trânsito, na Zona Sul de São Paulo. E daí, assim que terminou meu aspirantado, eu vim para Bauru. Trabalhei por 6 anos aqui e quando eu tive a promoção a capitão, eu fui para Lins. E por lá eu trabalhei 18 anos. Durante esse período eu tive algumas movimentações por conta de uma promoção ou outra, mas foram muito breves. Você fez o comando do batalhão de Lins. E nessa função, as cidades, embora de portes completamente distintos nas suas características, elas têm similaridades do ponto de vista de segurança pública para as ações? Muito, muito. Tem a mesma estrutura de um grande batalhão, né? O que difere é a população, né, e o efetivo que você tem que gerenciar. Mas o emprego, a forma de emprego, a estrutura administrativa é igual. Quem não lida com segurança pública no dia a dia não tem ideia das questões que a gente chama de convergência de comunicação entre as outras autoridades de segurança. Por exemplo, a Polícia Civil, aqui no âmbito dela, a Polícia Federal, ocasionalmente, quando vocês têm operações juntos, o Bombeiros, quando tem questões relacionadas à área específica do Bombeiros, da Polícia Rodoviária, porque você tem a convergência das ações de segurança relacionadas à rodovia. Como essas polícias conversam entre si? Na verdade, assim, o Bombeiro, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental fazem parte da Polícia Militar. De uma só corporação. De uma só corporação. Então é natural a aproximação. A aproximação já é, assim, muito fácil, né? Ok. Com a Polícia Civil, a gente tem, e a Polícia Técnico-Científica, a gente tem uma rotina de troca de informações que são mensais, reuniões mensais com os chefes de polícias, delegados seccionais, DEINTER, que é o da região. Então, também tem essa rotina, operações conjuntas, porque o trabalho é praticamente similar, né? Sim. A gente cuida de indicadores criminais, da segurança pública e os interesses são os mesmos. Tá, porque eu imagino assim, um exemplo bastante simbólico, que se você está fazendo um mapeamento de ações no dia a dia, a Polícia Militar é que está presente na rua, a Polícia Civil tem a função dela um pouco mais específica de investigação, de apuração, enfim, né? No pós-ação de rua, na maior parte dos casos, inquéritos e as questões naturais do dia a dia, e tem um mapeamento de uma determinada região, que a Polícia Militar está regionalmente ali representada e tem identificações, olha, o movimento de tráfico nesta região modificou um pouco, saiu um pouco dessa zona aqui e foi para outra, para que vocês possam trocar esses dados. Então, além dessa rotina de reuniões mensais, isso na verdade é só entre os chefes, né? Entre comando de batalhão
e delegado seccional que cuida da mesma área de atribuição. Mas, na verdade, assim, existe essa troca de informações informais entre os comandos locais, por exemplo. Eu no comando de uma companhia, ou no comando estou aqui, sou um tenente, estou patrulhando, eu vejo uma situação, eu entro em contato com o delegado da DIG, da DISE, e falo, a gente precisa fazer uma campana ali, precisa verificar, e aí já trata das informações, já monta uma operação, então já tem essa tratativa informal porque já se conhecem. Daniela, faz diferença ou não, por vários fatores, o fato de ser mulher ao longo da sua trajetória? Eu digo da relação com o homem no dia a dia mesmo, porque disciplina e hierarquia está presente na própria formação da Polícia Militar. Olha, no começo até teve, porque era muito novo. Um aprendizado. É muito novo assim, para os homens, para as mulheres, porque a mulher na Polícia Militar, ela entrou em 1955. Se for ver, vai fazer 64 anos de existência. É a segunda, não completou nem a terceira geração de mulheres aqui dentro. Verdade. Né? Então, assim, você está falando de uma carreira de 30 anos? É uma carreira de 30 anos, né? Então, assim, inicialmente era o desconhecido. Hoje, não há diferença nenhuma. Plenamente, assim, o trato é igual. É óbvio que mulheres muitas vezes têm uma forma diferente de trabalhar, mas isso é muito pessoal, né? Cada um tem a sua forma. Não tem. Inicialmente a gente teve, assim, quadros separados, hoje não existe mais. A mulher atua em todos os setores da instituição, o ingresso é igual, então, assim, não existe diferença nenhuma. Seu marido também é da Polícia Militar? Não, ele é policial civil, é delegado. Ah, ele é civil. Ele é civil. Que legal. Então tem boas relações, inclusive de casa, de troca de informações. Exatamente. Da outra área que a gente estava falando. Exatamente. E que tal essa relação de ser policial, comando, mãe, pai, em casa, delegado, para o Gabriel e para o Pedro, nas questões Vou fazer a pergunta mais objetiva. A mãe Daniela é mais durona do que a Maria ou foi com você? Ou não? Você é mais tranquila? Eu sou tranquila. Eu procuro ser bem amiga dos meus filhos, assim. Embora às vezes eles reclamem, né? Mas acho que é o papel de corrigir normal, né? Mas não me considero uma mãe durona, não. De novo eu vou emprestar o dado, que é lógico que eu estou exagerando a proposta no conteúdo. De novo a sociedade discute a questão da disciplina, porque me parece que uma boa parcela dos pais, e aqui estamos colocando todos nós, né, civis leigos, que perdemos bastante, talvez, ou em boa dose, a capacidade de estabelecer limites, regras. Porque o não é tão fundamental quanto o sim nessa relação de pai e filho. Sim. Eu acho assim, o não é muito importante, né? Mas a gente tem muitas formas de ensinar o filho, com o exemplo, né? E eu sempre mostrei para os meus filhos que a gente tem que respeitar as outras pessoas, respeitar a opinião dos outros. E sempre quando houver respeito, né, essa relação vai ser saudável, né? Que posição você tem ou que você considera, inclusive como cidadã, que é o teu papel no dia a dia, sobre essa ideia da preocupação das pessoas? Elas estão tão assustadas, talvez, com as questões de indicação de violência no dia a dia, que uma parte delas, aqui, de novo, sem juízo de valor, mas olhando as dificuldades das relações sociais do dia a dia, de querer ter um porte de arma em casa. Eu, particularmente, acho que não vai me acrescentar nada, primeiro porque eu vou ter dificuldade, não vou ter nem de longe a capacidade que você tem, porque não sou formado para isso, para lidar com as questões de abordagem, manuseio, que a gente chama de manejo adequado, o emocional, o controle da situação para ter ou não. E não me passa pela cabeça de que ter um gatilho dentro de casa
vai resolver os problemas de segurança pública. Mas eu sei e respeito que tem outras opiniões na sociedade. O Estado democrático é bom por causa disso. Para você, como é essa questão? Então, as pessoas assim têm essa neura com a questão de segurança, né? Mas na verdade assim, existe a percepção de segurança e existe os números que falam por si. E assim, os indicadores que a gente vivencia no estado de São Paulo são um dos mais baixos que nós já tivemos em toda a linha do tempo que a gente consegue mensurar, né? Então, essa percepção de segurança, essa sensação de insegurança, ela não condiz com a realidade dos indicadores criminais, né? Do ponto de vista científico, de atuação sua dia a dia. De dados, entendeu? De realmente de crime. O percentual de homicídios é um dos mais baixos, é 6,6, se não me engano, por 100 mil habitantes. É um dos mais baixos que nós já tivemos. No começo, quando começou a mensurar, cerca de 20 anos atrás, estava 40 por 100 mil habitantes. Hoje é 6 por 100 mil habitantes. Então, são indicadores muito baixos. Só que as pessoas não veem isso. Ela vê um fato que aconteceu numa cidade distante, ela já transporta esse fato para a proximidade dela e isso já gera uma percepção de insegurança muito forte. Aí a gente ouve, né, porque a rede social, mas o bandido está com a arma na mão lá. Então não é mais lógico, o jornalista é um pouco cientista social, imaginar que o país tenha que resolver, então, no tempo, que não dá para resolver no dia a dia, as questões eventuais, por exemplo, do Código Penal, da forma como a gente lida com as leis e a aplicação dela no dia a dia, mas, sobretudo, o acesso a essas armas, que são todas clandestinas. Exatamente. Não tem um bandido na ponta da vila aqui que esteja com a arma registrada dentro de casa. Exatamente. Então, o meu temor, na verdade, é esse. Eu até acho, assim, interessante a pessoa de bem ter uma arma para se defender, uma arma legalizada, desde que ela tenha, assim, que tenha um rigoroso controle de psicológico dessa pessoa. Casos especialíssimos. Né? Casos especiais, que ela não possa portar, mas que ela possa ter essa arma para defesa do seu patrimônio, da sua casa, das pessoas que estão ali, né, para sua legítima defesa. Só que o meu temor é essa arma ser furtada, ser roubada, né, e ela passar para mãos de pessoas que vão usar contra outras pessoas, né? De 20 e poucos anos de jornalismo no dia a dia, vou fazer 26 só de redação, uma expressão que talvez eu tenha mais ouvido dos operadores de segurança no dia a dia, e a Polícia Militar, a Polícia Civil, de todos eles, é de que a polícia enxuga gelo. No caso de drogas e álcool, por exemplo, né, a gente fala das questões do menor no dia a dia, da criminalidade e dos atenuantes e todas as circunstâncias que fazem, a lei, ela tem que ser cumprida, que a gente tenha que rediscutir isso, porque não é a ideia aqui que eu estou querendo tratar para não minimizar, porque estava um programa separado de encarceramento e não encarceramento. Mas se você não tem isso bem regulado no dia a dia, você prende e solta por uma série de circunstâncias. Isso te incomoda? A gente verifica assim que no Brasil, os crimes de menor potencial ofensivo, a tendência não, o que a gente verifica na prática é o não encarceramento. E isso gera uma sensação de impunidade para quem os pratica, né? Porque ele sabe que ele não vai ficar preso. E ele acaba reincidindo nessa prática por muitas e muitas vezes. E isso gera percepção de insegurança nas pessoas. E a gente enxuga o gelo, né? Ninguém quer ser furtado. Ninguém quer ser furtado, né? E a cobrança recai sobre a instituição. Porque é complicado, porque é difícil assim, as pessoas cobram da polícia, nossa, prendeu, ou então assim, prende
E daqui a pouco ele está solto, ou no mesmo dia, muitas vezes, no dia seguinte, né? Você prende, ele fica ali, no dia seguinte não criticando tem o audiência. juiz, não, é a lei. É a lei, não é o problema do juiz ali. Ele aplica a lei, ele também né? é um servidor da lei. Então, gera essa percepção de insegurança realmente, né? Só que a gente precisa ter essa consciência e eleger pessoas que tenham consciência disso também, né? Que possam melhorar isso de alguma forma, né? Para que nos protejam nesse sentido. E aí a gente está preocupado com a arma, lógico que é um elemento, mas me causa um pouco de apreensão não olhar que dos indicadores, aí é dado científico real, que de cada 10, mais da metade é drogas envolvido nisso no dia a dia. É vício de uma forma bastante geral. E existe uma tendência assim que a gente verifica de descriminalizar o uso da droga, né? O porte da droga para consumo e tudo mais. E isso, pelo que a gente verifica, deve acontecer dentro em breve. Os locais de trabalho de segurança pública, a gente falava sobre isso, sobre 29 anos para voltar nessa questão. Na função de chefe de Estado-Maior, que é um nome talvez não usual no dia a dia, daquele que não lida, lógico, com a corporação, as pessoas não têm ideia de que é uma estrutura que envolve necessidade de gestão administrativa, operacional, de todas as suas formas no dia a dia, do combustível, a escala, é isso mesmo? Sim, na verdade, assim, essa função, eu sou uma espécie de subcomandante do Comando do Policiamento do Interior 4. Esse comando, ele é na figura de um coronel, tá? É o coronel Robson Douglas, que cuida aqui da região de Bauru, que atende 76 cidades, e a gente cuida, e eu sou a subcomandante dele. Então, numa eventualidade de um afastamento dele por férias, uma viagem a trabalho ou tudo mais, eu o substituo. E fora essa questão de substituir, eu o auxilio no gerenciamento de todas as questões administrativas. Então, o Estado-Maior, e por isso que eu sou a chefe do Estado-Maior, é uma espécie de um batalhão administrativo, tá? Que engloba desde o Copom, que é o Copom regional, né? E a parte administrativa do Comando do Policiamento do Interior, que cuida da parte de logística, da parte de recursos humanos, da parte de assuntos civis, da parte de assistência médica, da parte de treinamento, da parte operacional de operações, de ensino. Então, é uma série de fatores, né? De motomecanização. Então, a gente dá todo esse suporte para todos os batalhões que são subordinados ao CPI. Dá um exemplo aqui, por exemplo. Tem a frota gigantesca da Polícia Militar, porque ela está presente em todas as cidades. E o combustível, como se lida com isso? Então, faz a compra desses combustíveis, Vocês tem um setor interno específico? Tem um... Por batalhão? Não, é regional. Regional. É regional. Tá. Então, a gente faz as licitações, tem um setor para isso. Igual nossos outros serviços públicos Exatamente. Normais. Entendi. Exatamente. Mas faz uma licitação só para entender a loja, você está em várias cidades? Então, faz por cidades. E por lotes por cidade, lógico? Isso, por cidades. Tá. Para os postos de combustíveis de Agudos, de Piratininga, de Bauru e assim por diante. E assim, para consertos de viatura e assim vai. Cuidando de uma frota, imagino, gigantesca, porque olha só o tamanho da cidade aqui com contingente. A gente está falando aqui só dos 76 municípios, de 2.500 policiais. 2.500 policiais. O número de entrada e saída mantém uma lógica na profissão, do dia a dia? Porque tem muito jovem que, eventualmente, como as outras pessoas ingressam no caminho, entrou, depois de um tempo, bom, não é isso, eu quero fazer mecatrônica, quero ser jornalista. A gente tem cursos de formação, inclusive a gente cedia curso de formação uma parte, embora ele seja centralizado em São Paulo, mas ele descentraliza os cursos. Nós estamos com curso de formação, 85 policiais estão fazendo o curso aqui em Bauru.
A gente tem uma parte... Digo, por causa da capacidade de reposição dessa mão de obra. E tem... Então, esses cursos é para essa reposição, né? Na polícia tem os editais de formação para soldado, uma média de 2.000 policiais cada edital, né? E daí descentraliza entre alguns grandes comandos para fazer essa formação desses policiais, porque gera um ano. Sim. É um ano de curso de formação para ele poder atuar. E tem que ser continuado, porque você tem uma média de entradas e saídas. Às vezes sobrepõe. Então, um está no primeiro ciclo, daí o outro curso já está no segundo ciclo, daí a gente recebe também. Então, é assim, é sempre contínuo. E a gente tem uma média, assim, de claros, que é institucional, assim, de uns 20%. Daniela, dessa experiência de 29, passando quase para os 30 anos já aqui da ativa na Polícia Militar, naturalmente você conviver com todos esses ambientes naturais da segurança e da violência que envolve a ação da segurança pública no dia a dia, exige, como na nossa profissão, que a gente tenha o que eu chamo de catarse. Tem aquele ambiente, espaço, hobby, passatempo, condição, tempo, o tempo seu. O tempo seu você costuma lidar com o quê? Para até olhar um pouco de fora essa rotina bastante pesada. Eu preciso, assim, extravasar as minhas energias, né? Então, eu gosto de praticar crossfit, que eu acho que isso me alivia bastante, assim, as tensões da atividade. E, assim, estar com a minha família, né? Próximo das pessoas que eu amo, manter minha religiosidade em dia, né? Sou católica praticante, ir à missa. Eu acho que é importante isso. Ter momentos de lazer bons. Imagino que como mãe, o Gabriel com 18, o Pedro como 16, seja natural a apreensão que a gente está falando aqui com os jovens, né? O acesso Sim. a esse mundo lá fora que tem todas as suas maravilhas, mas também hostil para aquele que não está preparado. Para muita coisa. Assim, embora... Eu estou falando da preocupação disso. Né? Assim, eu tenho muita tranquilidade quanto a eles, né? Porque, assim, são jovens muito tranquilos. Graças a Deus, assim, tiveram uma boa educação, tiveram um ensino muito bom. Pude proporcionar isso para eles. Eu acho que, assim, o que vale até para as mães que trabalham fora e mães policiais, assim, é muito difícil porque a polícia, ela exige muito do tempo da gente, e a disponibilidade, né? E isso é difícil da profissão, porque você tem que estar sempre disponível, em primeiro lugar, para a profissão. Sim. Não foram raras vezes que eu estava amamentando e fui chamada. Não foram raras vezes que eu estava, inclusive, em processo de amamentação, tive que fazer curso e deixar meu filho sem amamentar. Então, assim, e você está disponível. É uma renúncia. É uma renúncia. E deixar o filho pequeno e se virar. Mas, assim, eu acho que o que vale é a qualidade do tempo que você tem para eles, né? E passar informações boas. E acho que isso é muito importante. E eles são jovens, assim, que têm uma cabeça muito boa. Então, assim, mas a gente tem medo, né? De acidentes, tem medo de drogas, tem medo de outras pessoas, o que outras pessoas possam fazer contra eles, né? Porque a gente vê cada loucura, né? Assim, no dia a dia, pessoas que a gente fala, nossa, isso não é normal, né? E como a gente, lógico, também foi jovem e não faz bastante tempo, tem uma série de apreensão como pai, né? Ou mãe. Você, por exemplo, saber o acesso à questão das drogas e festas, as drogas sintéticas agora estão rolando em festas de forma assustadoramente, a Polícia Militar sabe disso, no dia a dia de acesso. Isso deve preocupar muito. Sim, preocupa bastante, mas assim... A gente procura acompanhar, né? Você procura perceber isso,
algum aspecto diferente no seu filho, né? Sim. Eu acho que o pai tem que estar atento a isso. Observação, né, do dia a dia. Observar, ver se apresenta mudança de comportamento. Um comportamento diferenciado, se está mais agressivo, né? Ou se está mais encolhido, se está... Eu acho que o pai tem que estar sempre observando o filho. E assim, graças a Deus, não vejo nada disso neles. Daniela Michelão Penasso Sela, com 2 L's, e Santos. Isso. Muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, fora da sua rotina do dia a dia. Eu que agradeço. A gente insistiu para que pudesse, de certa forma, fazer de forma singela a nossa homenagem aos seus 29 anos de trajetória na Polícia Militar também com isso. Eu que agradeço a gentileza sua de me convidar, né? De poder falar um pouquinho do que eu penso, um pouquinho da instituição que eu pertenço. Para mim foi uma honra muito grande e desejo-lhe muito sucesso também, já que somos parceiros de idade e de profissão, né? Que você tenha muitas conquistas também. Muito obrigado. O Câmara Livre conversou com a chefe do Estado-Maior, a Tenente-Coronel, que foi comandante do batalhão de Lins e agora está conosco aqui em Bauru de volta, a sua terra natal, Daniela Michelão Penasso Sela e Santos. Até o nosso próximo encontro.